Gente, nós estamos chegando ao final da nossa campanha Virtudes Exercitando a Fé Cristã. A igreja toda, ou boa parte dela, trilhou durante 50 dias, estudando o devocional diário, compartilhando das grandezas de Deus, experimentando a bênção de viver isso em pequeno grupo. E isso muito alegrou o nosso coração. Na página de número 181, nós temos aqui a conclusão. E no subtítulo da conclusão, nós temos aqui o próximo passo. Interessante que quem escreveu aqui, penso que foi o pastor Vilibaldo, que foi o organizador desse livro, ele diz assim: chegamos ao fim dessa caminhada, mas o desafio continua. Afinal, o alvo de nossa vida é Cristo. E o nosso objetivo é sermos perfeitos como Deus é perfeito. Por mais que isso seja impossível, nossa meta de fato é inalcançável. Mas isso significa que sempre teremos o que fazer. Sempre poderemos melhorar um pouco mais, desenvolvendo as virtudes da vida cristã para a honra e glória de Deus. Então, essas virtudes que nós estamos estudando aqui, elas precisam serem relembradas a cada dia, a cada momento. E talvez o seu pequeno grupo não vá mais discutir tanto as virtudes. Você tem esse livro, pastor Evaldo? Não tem? Então vem aqui pegar, mas dê à sua esposa. É para ela. O seu você vai ganhar depois. Melhorou? Então tá bom. Cadê o meu amigo? Pode dar para ele já. Pedi e dá-se-vos-á. Tá vendo? Agora, quando a gente pensa no próximo passo, e a gente pode pensar como igreja na próxima campanha, nós vamos começar no próximo domingo um tema extraordinário, falando sobre família. Famílias imperfeitas, graça perfeita. Não existe família perfeita, eu tenho falado isso ao longo dos anos, mas pode existir uma família saudável. Agora, famílias imperfeitas precisam compreender e descobrir os efeitos da graça perfeita, porque a graça perfeita, ela entra na família e corrige as imperfeições. Mas não é desse primeiro passo que eu quero falar. Os próximos passos que eu quero falar hoje não é necessariamente sobre a temática que nós vamos começar a estudar a partir da semana que vem. Quais são os primeiros passos? Os próximos passos. Os passos que o autor do nosso devocional propõe para mim e para você. E se você leu a conclusão, o autor começa com o nosso texto base, que talvez alguns que tenham facilidade de memorização já memorizaram. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, diz assim: diante de tudo isso que vocês viram nesses 50 dias, todas as mensagens pregadas, domingo de manhã, domingo de noite, quarta-feira, tudo isso que vocês viveram no PG, no pequeno grupo, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Você pode até não alcançar, mas Deus reconhece o esforço. Deus sabe o seu esforço para corresponder a essas promessas. Acrescente à fé a excelência moral, ao conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade, o amor. Quanto mais crescemos nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo
do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui algumas coisas nos chamam a atenção. Eu preciso me esforçar. Eu preciso me dedicar. Quanto mais eu me esforço, mais próximo eu fico daquilo que Deus espera de mim. Quanto mais você se esforça, mais próximo você fica daquilo que Deus espera de você. Mas o nosso autor vai dizendo na conclusão, mas para além das virtudes, devemos desenvolver nossa capacidade de testemunharmos do amor de Deus. E o testemunho que nós ouvimos aqui, nada mais é do que o testemunho do amor de Deus. Eu estou empolgado com a nossa vigília e eu quero ver os PGs completos aqui na vigília. Se você não tiver em nenhum PG, venha na vigília, sexta-feira, dia 6 de junho. Vamos começar 7h30 da noite, vamos terminar meia-noite. Histórias que precisam ser contadas. E André e Ana estão lá, hein? Vocês estão lá. Tem muita gente lá com histórias maravilhosas daquilo que Deus tem feito. Histórias de quê? Histórias do imenso amor de Deus. Nós podemos testemunhar desse amor de Deus. Por isso o autor da carta aos Colossenses, que não é Pedro, agora é Paulo, vai dizendo no capítulo 4, senhores, sejam justos e imparciais com seus escravos. Lembrem-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Nessa época havia a escravatura, hoje não há mais, graças a Deus. Mas todos nós estamos embaixo de uma cadeia de líderes e liderados. Todos nós temos pessoas que nos lideram e quase todos nós lideramos alguém também. Então nós temos senhores sobre nós, a quem nós prestamos conta. Aqueles que a Bíblia nos orienta a orarmos por eles. Então, talvez você exerça uma função de liderança e você acha que você é a última palavra. Talvez naquele ambiente você dê a última palavra. Mas aí Paulo vai instruindo, dizendo assim, lembre-se que você tem um Senhor no céu. E aí vem a ordem, a instrução. Dediquem-se à oração, com a mente alerta. Na hora que eu estava orando pela pequenininha aqui, eu tenho o hábito de orar de olhos fechados. Eu acho estranho quem ora de olhos abertos. Eu acho que quem ora de olho aberto tem a mente dividida. Mas eu não podia orar a oração com a criança no colo de olho fechado. E ela começou a reagir. E ela começou a brincar com as outras crianças que estavam aqui. E eu orando e levando. Mas quando o texto diz assim, olha, vocês precisam orar com a mente alerta. Jesus vai dizer, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na hora da oração, eu tenho que estar com a mente alerta para perceber o que Deus está me mostrando, o que Deus está falando. Com a mente aberta e com o coração agradecido. Orem também por nós para que Deus nos dê muitas oportunidades. Oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo Jesus. E a gente que vive em uma igreja cristã, bíblica, para nós não é segredo nenhum o que se fala a respeito de Cristo Jesus. Não é segredo nenhum saber que na hora de um apuro, de um trabalho, eu tenho uma comunidade de fé que ora por mim e que me dá respaldo. E os meninos que gravaram os vídeos tinham a obrigação de gravar o vídeo. Não obrigação social, nem obrigação moral, mas uma obrigação espiritual.
porque um irmão, em um momento de necessidade, pediu ajuda. Nós temos a obrigação de ajudar. O segredo a respeito de Cristo, muita gente não conhece. Talvez a turma da Jaque não faça ideia que a contribuição veio de uma comunidade cristã que tem vivenciado os poderes de Cristo na sua vida, na sua família, na sua comunidade. Mas é segredo para quem não conhece o poder de Cristo que habita em nós e através de nós. E é por esse motivo que Paulo está preso. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Na hora de proclamar a mensagem de Cristo, tem que haver clareza. Jesus Cristo é Senhor, Salvador. Jesus Cristo está querendo que todos venham a Ele. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa mensagem precisa ser clara. Nós não podemos confundir, vender nossa imagem na hora que proclamamos essa mensagem. É necessário que haja clareza, e Paulo orienta a igreja de Colossos a viver isso. Vivam com entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas, agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Veja que desafio extraordinário. Em um momento, em um mundo cheio de competições, de polarização, onde existe nós e eles, onde não se pode falar mais sobre política, porque estabelece um clima. Aí os que são de nós podemos falar, os que são deles podem falar, mas juntos não podemos falar, porque rapidamente nossas mentes são roubadas. E nós somos instruídos a sermos amorosos, amistosos, agradáveis. Às vezes a gente vai quebrar o gelo. Nós estamos animados com a viagem missionária. Está todo mundo animado. Hoje, inclusive, vai ter uma pizza maravilhosa aí para ajudar na viagem missionária. Então, você que ia comer pizza fora, come aqui. Você vai abençoar a viagem missionária. Não, pastor, eu quero uma pizza maior. Então, você dá uma oferta aqui e vai comer a pizza maior lá fora. Mas não deixa de abençoar. Tem muita gente, inclusive, que ainda não pagou, viu? Estou sabendo disso aí, viu, Vivi? Tem alguns que já pagaram, deram sinal. Tem outros que não pagaram porque não tem dinheiro para pagar mesmo, precisa que nós ajudemos. Mas tem alguns que têm dinheiro para pagar, eu sei que tem, embaixo do colchão, e que está na hora de acertar, porque a gente já pagou parte do ônibus. Mas nós estamos animados para essa viagem missionária. E na hora que chegamos lá, nós vamos quebrar o gelo. Chegando lá, a gente vai falar, e o assunto que todo mundo quer falar é de política. E, de repente, a pessoa vai falar do partido que você não votou, e talvez até do partido que você não gosta. Mas a Bíblia manda que nós sejamos amistosos, agradáveis. E aí, quando alguém fala do partido que eu não votei, eu digo: é mesmo? Você está feliz? Estou, que bom. Então tá jóia. Acabou. Agora eu vou entrar em debate, em discussão. Hoje eu vi um camarada vestindo uma camisa de um time. Gente, que satisfação daquele cara. Uma camisa feia. Estava vindo para a igreja, e o cara com a camisa lá, preta e vermelha. Aí, eu olhei, ele viu que eu estava olhando, ele olhou para mim com um sorriso. Aí eu... Agora, talvez aquele time seja um time que eu não torço. Se for o Flamengo, eu não quero nem ouvir falar. Porque o Flamengo, né, já me humilhou uma vez. Se for um outro time que tem aqui, que é preto e vermelho, também não quero falar. Porque aqui, vocês sabem que eu sou, né, eu sou Paraná Clube, que nós estamos sempre lá.
Mas quando se fala de política, a gente vai às últimas consequências. E de time, então, alguns aí já fecharam para a mensagem. A mensagem está indo tão boa, o pastor foi falar do meu time. Né? Já fechou, né, Beth? Quer mais ouvir nem a conversa toda aqui. Misturou, foi falar de time. Hã? Jogou hoje? Quem ganhou? Quem ganhou? Me diga aí. O Flamengo ganhou hoje? De quem? Não acredito. De novo isso? Vocês não perceberam que tudo aqui é verde, ó? Tudo é verde, os versículos ali, tudo em verde. Porque eu sou palmeirense, querem me agradar. E vocês acabam de me desagradar. Eu nem sabia que ia jogar. Eu sou um palmeirense tão fuleiro que eu nem sabia que estava jogando. A gente perdeu, não tem problema. O Júnior veio de verde aí para me homenagear, então. Amistoso e agradável. Voltando para o texto. Percebeu aí? Temos que ser amistosos, agradáveis. Não vamos criar um clima difícil, complicado, porque as preferências são diferentes. A instrução que o apóstolo Paulo dá, que sejamos amistosos, agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Então, nós precisamos nos dedicar à oração com a mente alerta, o coração agradecido. Devemos orar por nós, orar por aqueles que proclamam as grandezas de Deus, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar os segredos a respeito de Cristo. Agora, gente, a vida cristã é uma jornada. O Evangelho não nos chama apenas para crer, mas para crescer. Quando Jesus nos resgatou, nos chamou, nos salvou, Ele quer sim que nós creiamos nele, mas Ele espera que nós cresçamos nele. A salvação é o ponto de partida, e o convite de Deus para nós é o crescimento constante em direção a Cristo. Esse crescimento tem um propósito. Qual é o propósito? Nos tornar produtivos, úteis, disponíveis para a missão. E a nossa igreja é uma igreja missionária. A gente acabou de vir de uma viagem missionária e ainda estamos colhendo frutos. Semana passada, a pastor Jéssica mandou para mim um texto, um casal que entregou a vida a Jesus por causa da nossa viagem missionária, domingo passado. E vamos continuar colhendo frutos o ano inteiro. Estamos indo agora para a Bahia, vamos colher frutos lá. Nós vamos ter a alegria de ganhar inúmeras vidas para Jesus. E esse fruto vai continuar chegando. Deus espera que nós sejamos produtivos, úteis, disponíveis para cumprirmos a missão. Cada passo importa, interessa, é importante. Agora, qual é a motivação de viver a vida cristã? Então, a gente precisa entender que há uma motivação do crescimento cristão. O texto diz assim: diante de tudo isto, Pedro inicia com a chamada resposta. Diante das promessas de Deus, somos convidados a nos esforçar ao máximo. A motivação do crescimento cristão precisa ficar muito clara. Alguns vêm em um ambiente como esse de culto para receber uma palavra ao seu coração, porque talvez seja um coração angustiado. Outros vêm em um ambiente como esse apenas para cumprir um rito religioso. Outros vêm porque têm uma obrigação, têm algo a fazer. E alguns vêm a um ambiente como esse para receber. Qual é a sua motivação para o crescimento? Todo cristão, ele pode vir a Cristo com necessidade. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois que o alívio vem, ele diz: vão, ide, fazei discípulos.
de todas as nações, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos chamados para recebermos em Jesus o alívio e somos enviados para sermos porta-vozes desta mensagem que é o segredo de Cristo. Por isso, a resposta vai exigir de nós que nós nos esforcemos. Não é salvação por obras, mas é fé ativa que busca corresponder ao amor de Deus. E aqui entra o texto de Colossenses: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Antes de crescer, é preciso orar. Antes de agir, é preciso se dedicar e conversar com Deus e ouvir o que Deus tem para nós. O pessoal que está indo para a viagem missionária tem feito reuniões de oração online. Várias reuniões. Antes de ir, é preciso orar. A jornada do crescimento começa com uma mente desperta, mas também com um coração grato. A motivação do crescimento deve ser cumprir a ordem de Deus. A motivação do crescimento deve ser ter sensibilidade para ouvir o que Deus espera de você. Deus conta com você. Você está fazendo a sua parte? Você tem cumprido o ID de Jesus? De que maneira? Você tem orado por isso? Você tem contribuído com isso? Você tem ido? A Igreja Batista em Lindóia se coloca em movimento para cumprir o ID de Jesus. Mas nós vamos apenas com 60 pessoas. Mas aqui ficarão mais de 600 pessoas. Você precisa orar por isso. Você precisa fazer um esforço por isso. Porque nós estaremos lá na ponta. E, gente, é tão maravilhoso. Nós vamos sair daqui na sexta-feira à noite. Vamos chegar lá no domingo de manhã. 2 dias e meio dentro de um ônibus. Vocês não fazem ideia do que é 2 dias e meio dentro de um ônibus. E tem algumas pessoas que vão nessa viagem, e precisa ver. O objetivo é tirar a paz dos outros. Vocês não fazem ideia. Tem gente dormindo, tem um sujeito que passa bagunçando com tudo. E ele só para de bagunçar quando eu olho para ele e diz assim, ó, deu. Aí ele vai roncar lá embaixo. Não é isso, Rogério? Mas é tão bom a gente estar em comunhão e a gente ora, a gente louva ao Senhor e a gente cumpre o ID de Jesus, confiado de que aqui tem uma igreja que está segurando as cordas, que está intercedendo, buscando a nós. A motivação do crescimento cristão é fazer a vontade de Deus. Segundo lugar, qual é o processo do crescimento? O processo do crescimento são os degraus da maturidade. Quando a gente vê o texto de Pedro, Pedro nos mostra um caminho prático, não teórico. E nós trilhamos esse caminho. O Davi trilhou esse caminho. O primeiro passo do degrau é a fé. E essa fé ela está baseada na vida cristã. Por isso a gente vai ouvir aqui para o Davi o que foi para ele dar esse primeiro passo. O primeiro passo do degrau do processo de crescimento de vida cristã. Fala aí, Davi. Boa noite, gente. Calma aí. Na semana 3 a gente aprendeu sobre a fé. E o que mais me marcou foi que eu aprendi que ter fé é muito mais do que acreditar que existe um Deus, um único Deus. Porque nisso até os demônios creem que há somente um Deus. Devemos entender que acreditar que Deus existe não é realmente ter fé, e sim viver conforme o Evangelho. Porém, a gente não deve se iludir, pensando que o importante é o que fazemos e não a fé. Afinal, a verdadeira fé é aquela que gera mudança.
2 Pedro 1:5, como o pastor já falou aqui, diz: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé, a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. E eu queria convidar os irmãos a refletir. Durante a semana, durante a campanha do livro, vocês tiveram fé? Vocês têm fé? Será que nós somos igual a irmã Jaque, que tivemos fé e que o dinheiro dessa formatura iria chegar, esse prêmio iria chegar? Será que durante a campanha você demonstrou sua fé? Será que durante seus estudos, durante seu trabalho, você mostrou no que você acredita, no que você é, na sua fé? Foi isso. Sobreviveu ao desafio de encarar esse auditório. Não é fácil. Isso é mérito do pastor dele. Tá bom? Aí a gente tem que falar um pouco de excelência moral nessa hora. Né? A excelência moral, ela demonstra uma transformação que aconteceu. Pode vir. Uma transformação visível, que é o segundo degrau desse processo de crescimento. Tudo começa com fé, mas a fé precisa produzir transformações. Cris, como é que foi esse degrau? Uma das histórias mais conhecidas de excelência moral é a história realmente ali de José do Egito. E quando a gente, no nosso pequeno grupo, a gente estudou, muito foi falado sobre isso. Primeiro, da seriedade, do compromisso dele com Deus. E algumas vezes a gente pensa que essa excelência moral a gente vai conseguir sozinho. Por isso que, durante esse tempo da campanha, né, eu compartilho aqui com os irmãos, que os irmãos sabem aí da minha rotina, o trabalho, né, na capelania, nos hospitais. E aconteceu algo muito curioso nesse mês, nesse tempo da campanha. Porque eu não imaginava, irmãos, por mais que eu já dei muitas palestras, mas no meio da campanha, um dia, às 7h, tocou o telefone. E daí, pastor, tocou o telefone da Central de Transplantes. Era uma pessoa da Central de Transplantes, que até a Regimara, né, conhece. Falou assim: Cris, a gente precisa de alguém para dar uma palestra para a equipe da Central de Transplantes do Paraná. Naquela hora, irmãos, eu falo para vocês, não é brincadeira, é muita seriedade, né? Daí eu falei assim: não, pode contar comigo, que eu vou. Porque eles falaram assim, uma pessoa tinha um compromisso, mas falhou. Você vai, Cris? Porque excelência moral, irmãos, passa por isso. Se você diz que vai, você vai. Se você diz que tal horário você vai estar em tal lugar, você precisa estar. Se para os teus vizinhos, para os amigos, você fala uma coisa, cumpra. Porque às vezes a gente coloca a excelência moral como algo muito diferente da nossa realidade. Mas a excelência moral também é você ser um tipo de crente e um tipo de gente que agrada o coração de Deus. Então, para mim, foi uma honra estar ali. Depois da palestra, eles perguntaram, né? Ô, Cris, você é de qual igreja? Porque eu tenho das pessoas falou assim, porque eu sou ex-prefeito de Londrina. E eu sou um dos médicos lá e tal, e eu quero saber que igreja é a tua. Daí eu falei, eu sou da Igreja Batista. Falei, um batista bem grandão, assim. Daí ele falou assim, eu tenho muitos amigos da Igreja Batista, porque a nossa excelência moral precisa glorificar o nosso Deus. Não tem a ver com nós, não tem a ver com José. Tem a ver com uma excelência, com nós termos palavra e comprometimento, que glorifique a Deus. Olha aí, é preciso que haja em nós transformação. E que haja glorificação do nome de Deus. E em situações como essa que a gente vai viver, eu estou tentando localizar aqui a Camila Weber. Não estou vendo você. Oh, minha filha, vem aqui. Procurei você no templo, não achei. Porque, veja, o degrau dessa caminhada, desse processo de crescimento, começa com fé, depois isso se manifesta com as transformações de circunstâncias em glorificação do nome de Deus. Bonito esse testemunho. De que igreja você é? Sou da Igreja Batista. Mas não fica, pode vir, vem para cá.
Mas não fica por aí. O terceiro passo dessa escada, desse crescimento, é o conhecimento. O conhecimento que é o discernimento espiritual. A Camila participou de um PG, foi legal lá, Camila? Foi. Como é que foi? O meu PG era só de mulheres, foi muito bom, foi muito proveitoso. Eu achei o livro assim transformador, um livro muito assim verdadeiro, que falava mesmo com a gente, não aquela coisa de ideal, né? Então, eu achei muito muito bom. Com relação ao conhecimento, eu achava que eu tinha um certo conhecimento. Então, assim, no meu ver, antigamente, eu conheço a Bíblia, eu conheço alguns versículos, sei de cor, mas, quando a gente não coloca em prática, nada desse conhecimento que está na nossa memória, ele funciona, nada disso serve, porque a gente não usa. Então, deu para perceber que, além do conhecimento que eu tenho que colocar em prática para que isso acabe transformando e renovando e modificando o meu modo de agir. Como a gente também tem falado muito lá no PG, né, que o nosso último encontro foi na sexta-feira, que renovação da nossa mente é o que faz a gente mover, né, e fazer as coisas da maneira certa para agradar a Deus e que a gente se sinta bem também. Então, o conhecimento, para mim, ele foi mais no sentido de ação, não só aquilo que eu leio e que sei de cor, porque eu conheço desde criança, os versículos e tal, não. A partir, então, do agir através daquilo que eu leio na Bíblia. Legal. Maravilha, olha aí, tá vendo? Muito bom. Muito bom. O conhecimento produz insight, os insights se transformam em ações. Cadê a Ana Paula? Não vi a Ana Paula hoje aqui. Cadê a Aline também? Alguém do grupo da Aline iria falar hoje sobre domínio próprio. E eu não estou identificando. Hein? Não tem ninguém que vai falar sobre domínio próprio? Ninguém? Desse grupo? Veja, eu preciso dar o primeiro passo, a fé. O segundo passo, excelência moral. O terceiro passo, conhecimento. E o quarto passo é o domínio próprio. Esse texto, vem cá então, vem cá. Esse é algo extraordinário, porque o domínio próprio, gente, foi um dos temas que eu vi que houve maior repercussão em nosso meio. Muita gente se viu precisando de domínio próprio. A Arielle é a líder do PG da Camila. Como é que foi para você, naquele momento que vocês trabalharam a semana do domínio próprio? Então, o mais interessante para mim da questão do domínio próprio foi entender que não é só força de vontade. Preciso da ação do Espírito Santo. Não preciso só, preciso ter aquela força de vontade, eu vou conseguir trabalhar a mente. Eu preciso do Espírito Santo em mim, buscar a presença de Deus para que eu consiga vencer, né? Ter esse domínio. Veja, maravilhoso essa perspectiva. Tem muita gente lutando para vencer algumas dificuldades na sua vida e faz um esforço tremendo. E nós aprendemos que domínio próprio é uma manifestação do fruto do Espírito. Quando estamos em comunhão com Deus, o Espírito Santo produz em nós o que a gente tanto necessita, que é o domínio próprio. Muito obrigado. É só isso. Muito joia. Fernanda, desafio de falar um pouco sobre devoção a Deus. Talvez você que nos visita está sem entender direito, mas eu quero dizer a você que não tem um livro que você vai ganhar um livro hoje, tá bom? Então você vai entender depois que isso tudo faz sentido. E aí, Fernanda, como é que foi para vocês falarem sobre essa perseverança, né? Eu falei errado, é perseverança. Isso, perseverança. Isso. Eu vou olhar um pouco meu esboço, porque eu sou Sem um pouco problema. nervosa. Não tem problema. Então, na semana 7, a gente falou sobre a perseverança. Até a gente teve a história de Ana, onde mostra a real perseverança. O objetivo dela orar e pedir a Deus com toda a devoção a Deus, com todo o coração, um filho, que era o que ela precisava no momento. Mas o que seria o perseverar? Perseverar é mais do que simplesmente insistir ou resistir. É manter uma fé constante.
Mesmo quando as circunstâncias elas estão todas contra o nosso favor, a gente persevera confiando em Deus. A palavra em Hebreus 12, 1, 2, ele nos exorta assim: corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para Cristo, autor e consumador da fé. Isso mostra que a perseverança ela não vem da gente. Ela mostra que a gente precisa de Cristo na nossa vida para a gente poder perseverar. E não importa as circunstâncias da vida. Até eu escrevi no papel e acabei não colocando aqui no meu esboço. Que a gente tem que estar firmado na rocha, não na areia. Porque as ondas da vida, ela vêm e batem na gente. E se a gente está firmado na rocha, a gente não perde as estruturas. Se a gente estiver na areia, as estruturas elas acabam decaindo. E essa semana assisti um filme muito interessante, pastor. É O Fazendeiro de Deus. Qual o nome? Fazendeiro de Deus. Fazendeiro de Deus. E o pastor, como já sabe, mexe com sementes e tudo. Em terra infértil, terra seca não brota, né? Infelizmente, não gera o fruto ali. E ali ele perseverou e teve muita fé. E Deus honrou ele através dessa perseverança dele. Então, é nesse momento que eu encerro a minha reflexão, que mesmo quando a gente estiver cansado, enfrentando diagnósticos, enfrentando jornadas que são difíceis para a nossa vida, a gente tem que estar com os olhos focados em Cristo. Porque é com Ele que a gente consegue, a gente persevera e a gente alcança a vitória. Então, tem mais um versículo ainda, que é o que inicia a nossa semana 7. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E digo mais ainda, pastor, com esse devocional, com essa jornada, a Fernanda, que estava lá no começo da jornada, é uma Fernanda totalmente diferente, com um domínio próprio em dia. Ótimo. Porque eu percebi que eu era muito Pedro. Eu cheguei à conclusão que era muito, assim, briguenta. Aí Deus transformou. Agora eu sou mais calma, complacente, ouço mais. O amor de Cristo salva a gente. Amém. Vou perguntar para sua mãe se isso é verdade, né? Está sendo melhorzinha? Gente, está perseverando no domínio próprio. Quando ela falou de diagnóstico, a gente está acompanhando aqui. A mamãe dela recebeu um diagnóstico de câncer. E está fazendo quimioterapia, está lutando. Nessa hora, ela se emocionou um pouquinho. Mas, quando a gente tem fé e a gente começa a experimentar as transformações e a gente vai conhecendo mais de Deus e permitindo que Deus trabalhe em nós, o nosso domínio próprio, a gente vai perseverar. Firmeza, mesmo em meio às dificuldades. O próximo degrau é o degrau da devoção a Deus. Vem cá, Cris. A Cris vai falar um pouco sobre esse desafio dessa semana que a gente trabalhou, a nossa devoção a Deus, intimidade crescente com o Pai. Então, pode falar. Boa noite, irmãos. Boa noite. Então, esse capítulo da devoção a Deus foi um dos que mais falou comigo, sabe? Ele me confrontou muito, principalmente ali no dia 4, quando fala que quando eu tenho devoção a Deus, eu dedico uma rotina de oração e leitura da Bíblia. E eu percebi, assim, que eu muitas vezes estava procrastinando a leitura. Eu levantava já com um monte de afazeres na cabeça, e até compartilhei com o PG, né, lá na quinta-feira, que a gente se reuniu, né, que eu me dei conta, na verdade, ali, na reunião de quinta-feira, conversando com o grupo, né, que eu estava procrastinando, que parecia que eu não tinha tempo, que às vezes passava 1, 2 dias sem eu ler o meu devocional, sem eu pegar o livro, pegar a Bíblia, e sem ter um tempo maior de oração. E daí, a partir desse capítulo, né, eu decidi mudar, falei, não, Senhor, devoção a Deus primeiro de tudo, né, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né, e a sua justiça, como diz na Bíblia. E daí eu passei de lá para cá, minha rotina já mudou bastante, já consegui colocar isso já no primeiro horário do meu dia, e foi uma bênção. Que legal. Olha aí, que maravilha.
Obrigado. Eu sou muito ruim de memória, mas tem um dos gigantes da fé cristã que disse que quanto mais preocupado e mais ocupado ele está, ele se dedica mais tempo à oração. Então, quanto maior é a agenda dele, mais tempo ele gasta em oração. Então, esse compartilhar da Cris nos estimula a buscarmos a Deus e, se você está muito ocupado, dedique mais tempo à oração, que você vai ver que Deus entra com você na luta. Essa devoção a Deus é tudo que a gente precisa para a gente continuar vencendo e crescendo na fé cristã. Fraternidade. Vem cá, Tânia. A Tânia disse assim, pastor, eu não quero ir não, porque eu não sei falar em público. Vem cá, Tânia, não precisa falar não. Se eu só olha para mim e compartilha comigo o que é a fraternidade, né? O que é a fraternidade? O que é isso? Como foi para você? Você participou do seu PG, foi bom lá? Como é que foi? Boa noite, irmãos. Desculpa, eu estou um pouco nervosa, porque para falar em público não é fácil. Não. Você vê o que eu passo todo dia. Você pensa que é fácil? Não. Bom, sobre fraternidade, tem muita coisa para falar. Fraternidade é um assunto muito amplo, né, para os seres humanos. E lá na casa do pastor Claudinei e da Leila, nós sentimos lá a fraternidade, né, propriamente dita, o amor de Deus, o amor, né, entre os irmãos em Cristo. Foi muito bom, foi maravilhoso compartilhar as orações, os nossos, né, os pedidos de orações, os estudos, foi maravilhoso. E me tocou bastante no coração nessa parte aqui, que diz aqui, treinando a fraternidade. E a gente precisa treinar a fraternidade realmente para fazer a vontade de Deus, né? Ao qual Deus nos enviou. Amar fraternalmente é amar com empatia e sem preconceitos, acolhendo e ajudando o próximo com compaixão, reconhecendo a dignidade igual de todos, e assim seguindo o exemplo de Jesus. E é isso que eu tenho a dizer. Muito bem, olha aí que maravilha. Está vendo? Muito obrigado. Está tremendo. Você vê o que eu passo todo domingo aqui. Né? Fraternidade, amar os irmãos em Cristo. E ela disse assim, eu vivi isso lá no nosso PG. Né? Foi bom, olha aí a fraternidade. Isso, apoia. Tão bom a gente saber que a gente pertence a uma comunidade de fé e que nós somos acolhidos. E eu estou achando muito legal que tem falado aqui gente que não fala aqui costumeiramente. Né? E nós vamos... Alguém ficou de falar sobre o amor. A pessoa que ficou de falar sobre o amor se acidentou hoje. Foi a Maria. E agora, Fernando? O que é que vamos fazer se a Maria não vai poder vir falar sobre o amor? O pastor fala, eu pensei que eu vou falar sobre o amor. Mas uma coisa legal sobre o amor foi porque ela disse, eu vou falar sobre o amor ágape, o amor de Deus. E hoje ela foi alvo do amor de Deus. Final do culto, muitos já tinham ido embora. Ela que tem sofrido ali alguns apagões, isso está sendo investigado, nós não sabemos ainda o que é. Amanhã tem uma consulta com o neurologista. E ela foi ao banheiro e ali ela apagou. E ao apagar, ela caiu, bateu a cabeça no vaso. E eu tenho uma foto horrível. Horrível. Mas o legal disso foi ver esse amor de Deus se manifestando. O pastor Tiago já coloca no grupo dos pastores o que aconteceu.
outros líderes comunicando. Pastor, não sei se já chegou ao seu conhecimento, mas Maria sofreu um acidente. Eu achei aquilo maravilhoso. E aí já socorreram, cuidaram, acolheram. E nós estamos manifestando esse amor quando a gente ora por ela. Quando a gente coloca a vida dela diante do Senhor. Esse amor de Deus que alcança o nosso coração, que nos faz amar como Cristo nos amou. E é fácil amar a Maria. Maria é uma simpatia. É fácil amar a pessoa que está do seu lado aí, porque você conhece, é legal. Mas o amor de Cristo é aquele amor em que Ele nos amou sem que nós o amássemos. Na mensagem de hoje ficou muito claro, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas quantas pessoas estão ao nosso redor precisando experimentar esse amor de Deus, esse imenso amor? Cada etapa exige intencionalidade, cada passo é sustentado por oração constante. O passo da fé vai requerer oração constante. A excelência moral, o conhecimento vai exigir oração constante. O domínio próprio, a perseverança, oração constante. Devoção a Deus, fraternidade e amor, oração constante. Nesse ponto, nós vamos perceber que o processo do crescimento vai exigir de nós oração constante. Orando em todo tempo, em todo lugar. Terceira coisa que a gente vai destacar é a missão do crescimento. Qual é a missão do crescimento? Por que eu preciso crescer? Para ser útil. Útil a quem? Ao reino de Deus. Útil ao propósito de Deus. Pedro conclui com um lembrete poderoso. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão. A gente tem uma utilidade muito grande quando a gente pensa nos nossos próprios interesses, nas nossas metas, nas nossas entregas, na nossa rotina. Quando a gente é estimulado no nosso trabalho secular, a gente tem uma utilidade muito grande. Mas aonde está a utilidade para o reino de Deus? Eu tenho dito que o seu trabalho precisa ser um braço do reino de Deus. O que você faz lá amanhã, segunda-feira, no seu ambiente de trabalho, onde que Deus se encaixa nisso? Você está sendo útil ao Deus que te ama e que demonstrou tanto carinho por você através de ser útil para Deus na vida de outras pessoas. O crescimento espiritual não é o fim em si mesmo, ele nos torna instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas. Hoje pela manhã nós estávamos espalhados, os pastores da igreja espalhados, sendo úteis. Um aqui, outro lá não sei aonde. Pastor Vilibaldo agora está sendo útil lá não sei aonde. Servindo ao reino de Deus. E eu fiquei tão feliz hoje pela manhã pregando numa igreja gostosa, uma igreja maravilhosa. E o pastor mandou 2 fotos para mim hoje. Uma foto horrível, que eu estou com uma cara feia. E alguém, você, quando for tirar foto, me avisa para eu fazer assim, ó. Aí uma foto feia, eu falei, rapaz, essa foto está horrível, está dando uma bronca na igreja. Hoje o senhor deu uma lapada na igreja. E alguém guardou essa foto, vamos lembrar disso. Depois uma outra foto em comunhão. Úteis para o reino de Deus. O seu trabalho, de que maneira você pode ser útil para o reino de Deus no seu trabalho? Ah, pastor, eu trabalho com números. Você trabalha com números para quem? Eu trabalho com sistema. Mas a quem a sua empresa com sistema presta serviço? Sempre serão pessoas do outro lado. A gente tem uma tendência de ignorar que a gente serve a pessoas, ainda que você trabalhe em uma empresa de sistema, fique o tempo todo atrás de um computador. São pessoas.
que estão do outro lado. Se eu trabalhasse com números num escritório de contabilidade, eu estaria trabalhando e orando por aquela empresa, ou para aquela pessoa que eu estaria fazendo imposto de renda aqui. Hoje é o último dia, inclusive. Cadê o Marcão, Cris? Aí, Marcão está trabalhando. É a semana que vem, que é o último dia. Essa semana. Aí o Marcão está lá no escritório de contabilidade. Para quem ele trabalha? Quem é a pessoa que está do outro lado? Você pode ser útil. E se você faz uma oração simples por aquela pessoa, Deus abençoe fulano, nesse momento, a gente não faz ideia do alcance de uma oração dessa. Você que trabalha com as mãos, pegando em pessoas. Deus, abençoe essas mãos agora e use essas mãos. Nós precisamos ser úteis para o reino de Deus. É por isso que Paulo diz, orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. Quando crescemos em Cristo, tornamos-nos pontes visíveis do Evangelho. Nossas palavras e ações abrem caminhos para que outros conheçam a verdade da cruz de Jesus. O ex-prefeito de Londrina, conheço ele, médico, respeitadíssimo lá. Mas reagiu com muita naturalidade. Qual é a sua igreja? Porque não foi só uma atividade técnica. Por trás da tecnicidade havia utilidade do reino de Deus. Qual é o seu próximo passo? A vida cristã é um convite. A vida cristã é um convite para continuar avançando. Há sempre algo que o Espírito quer formar em nós, e há sempre alguém que precisa ouvir de Cristo através de nós. O próximo passo pode ser orar com mais vigilância, orar com mais consistência. O próximo passo pode ser perseverar em meio ao cansaço. E muitos de nós nos cansamos, vamos perseverar. O próximo passo pode ser falar de Cristo a alguém que viu suas atitudes nessas últimas semanas. E aí você pode, inclusive, presentear esse livro para essa pessoa que viu as suas atitudes. A irmã que disse que melhorou no domínio próprio. Se ela melhorou, se ela era tão ruim assim, os colegas de trabalho vão perceber, os vizinhos vão perceber. Nossa, você está melhor, disse minha filha, eu lendo um livro aqui, eu vou te dar um livro. E deu o livro. Tem um capítulo aí, domínio próprio. Você já deu muitos passos até aqui. Qual é o próximo? Não pare. Continue subindo a escada da maturidade. Continue orando, continue se dedicando. Deus quer te usar para abrir portas para o Evangelho. E é você que Deus quer usar. Minha oração é que todos nós que estamos aqui possamos nos disponibilizar para Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Usa-me. Usa-me, Senhor. Você trilhou uma jornada das virtudes de Deus, que trouxe transformações à sua vida. Para quê? Para você ser um instrumento nas mãos de Deus. Chegou a hora de a gente orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar especialmente para você que compreende que sozinho você não dá conta. Sozinho é difícil, você precisa de oração constante. Vai começar orando aqui e agora. E aí eu queria convidar você a ficar em pé aí onde você está, e você possa se oferecer a Deus, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eu quero que o Senhor me capacite para dar o próximo passo. Eu quero que o Senhor me revista de autoridade, de graça, de poder. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos nós, teu povo em pé, diante do Senhor, depois dessa jornada
de crescimento, de transformação, depois de trilhar, ó Deus, os degraus e crescer e continuar crescendo, nós estamos dizendo, Senhor, eis-nos aqui. Quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite o teu povo, e que o próximo passo seja dado hoje, amanhã, essa semana, na vida de pessoas que precisam conhecer melhor ao Senhor. O teu povo está dizendo, eis-nos aqui, envia-nos a nós, capacita-nos, Senhor. Quero pedir em nome de Jesus que o Senhor visite cada um agora, capacitando, ferramentalizando, que eles sejam instrumentos no seu trabalho, na sua família, no dia a dia. Quero pedir, Pai, que o Senhor também agora contemple os corações que estão precisando de consolo, de transformação, de salvação, de libertação, de ajuda. Os que estão lutando com a enfermidade, visita cada um, Deus. Tão bom ver o Jonas aqui, mas ele precisa da tua poderosa mão sobre a vida dele. Obrigado pelas outras pessoas que estão conosco aqui, mas estão enfrentando, ó Deus, situações difíceis em suas vidas, lutando com câncer, ó Deus, e isso é tão pesado. Aqueles que estão passando por dificuldades relacionais, emocionais, espirituais, visita cada um em nome de Jesus. Que a tua graça esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar você a orar comigo, uma oração coletiva. Você consegue ler comigo essa oração? Vamos ler todos juntos? Senhor, queremos crescer e corresponder às tuas promessas. Ajuda-nos a dar o próximo passo, seja ele qual for, que cresçamos em excelência, domínio próprio, amor e devoção, e ao mesmo tempo que estejamos com a mente alerta e o coração agradecido, orando por oportunidades para falar de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor encerrando